nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus. Vamos meditar na palavra de Deus agora, nesse quadro. É hora de dar a volta por cima, porque Deus tem nos chamado para ficar de pé. Ele tem nos convocado para ficarmos de pé, porque você só vence de pé. Você não vence chorando pelos cantos, você não vence prostrado, paralisado. Não, você pode ter até passado por uma fase crítica que você ficou assim. Mas você não pode ficar assim toda a vida, porque senão você não vai mudar a tua história. Você não vai entrar naquilo que é o plano de Deus. Porque todas essas coisas que acontecem, de luta, de perseguição, golpes que nós enfrentamos na vida, traição, ingratidão, coisas desse tipo e outras coisas, isso tudo só vem para nos paralisar, para deixar todo mundo chateado e principalmente desapontado e decepcionado com Deus, embora não foi Deus que tenha feito e que tenha promovido nenhuma dessas adversidades na nossa vida. Porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus morreu na cruz para nos perdoar, para nos curar, para nos libertar, para nos salvar, para nos abençoar. Então, Jesus que fez isso na cruz, para remover todo esse mal da nossa vida, Ele mesmo não vai trazer isso para a nossa vida. Se Ele removeu, como que Ele vai botar? Ele não vai botar isso em nós. Então, tem muita gente achando ainda que esse sofrimento, essa enfermidade, foi Jesus que colocou, que Deus quer que eu passe por isso. Deus quer te curar. Deus quer deixar você de pé. Deus quer te levantar. Você pode até falando, mas pastora, eu fiz muita coisa errada, mas Deus quer te perdoar e Deus quer te levantar. Deus quer curar a tua vida, Deus quer te dar uma chance. Se você tem que pedir perdão para alguém, você peça. Se você tem que restituir alguém de alguma coisa, algum dano que você causou material em alguém, né? Deus vai te dar graça para você fazer essa restituição. De repente a pessoa vai até te dispensar dessa restituição, mas se você ficar disposto, Deus ama você, Ele não ama o pecado. Deus sempre ama o homem e destrói o pecado. Deus não destrói o homem. Quem destrói o homem e quem nos destrói são nossas próprias escolhas. É o próprio pecado que destrói, mas Deus não destrói. Deus quer nos livrar desse efeito do pecado, do poder do pecado. Deus quer nos dar vitória sobre o pecado. E isso tudo Jesus conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Então você precisa acreditar que Deus te ama, mesmo que você tenha andado por caminhos tortos. A única maneira de você sair desse caminho torto é acreditando que Deus te ama. Porque o único amor que vai te resgatar dessa tortuosidade, dessas cadeias e dessas prisões é o amor de Deus. E Deus quer te resgatar. É a vontade de Deus te resgatar. É a vontade de Deus te salvar, te libertar, mudar a tua vida, mudar a tua história. Abençoar você, abençoar sua família, abençoar seus filhos, abençoar seu casamento, te dar um bom encontro para quem não tem, mudar a tua história, abençoar a sua vida espiritual, te dar dons espirituais, te dar dons ministeriais, renovar as tuas forças, te curar. Ele é um Deus restaurador. Ele é um Deus que levanta, Ele é um Deus que ergue, Ele é um Deus que muda a nossa história. Então todo esse pensamento que Deus está te castigando, que Ele quer acabar com você, isso tudo é mentira do diabo. Quem quer acabar com você é o diabo, quem quer acabar com você é o pecado. Mas Deus, Ele acabou com o pecado, com o poder do pecado na cruz do Calvário. E acabou também com o poder do inferno sobre você na cruz do Calvário. Porque lá na cruz, Jesus despojou os principados, potestades e dominadores. O que é despojar? É tirar toda a força. Jesus tirou toda a força do inferno na cruz,
envergonhou-os publicamente e triunfou sobre eles. Para quê? Para a força das trevas não ter poder sobre a nossa vida. Agora, a força das trevas vem contra nós? Vem. Ela se levanta contra nós? Ela se levanta. Mas quando ela encontra alguém que sabe, que conhece que o inferno foi vencido na cruz e que Jesus triunfou sobre ele, a força das trevas não vai vingar. Porque você vai exercer autoridade no poder e na autoridade do nome de Jesus. Você vai exercer esse conhecimento, a autoridade desse conhecimento, e não vai aceitar essa força maligna na tua vida. Você não vai se envolver com essa malignidade. Você vai repreender essa malignidade no poder e na autoridade do nome de Jesus. Por isso que nós temos que conhecer. É o conhecimento da verdade que liberta. Às vezes nós escutamos o versículo e lemos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí todo mundo fica falando: a verdade liberta. A verdade que você conhece. Se você não conhecer a verdade, só saber que a verdade liberta. Mas que verdade? Qual a verdade? A verdade da palavra de Deus, a verdade que é Jesus. A verdade da cruz. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Qual o benefício de tudo que ele alcançou ali na cruz para a nossa vida? A vitória da cruz é a nossa vitória. A vitória da ressurreição de Jesus é a nossa vitória. Então, tudo que você vence hoje na terra é tudo que Jesus venceu na cruz. Toda a vitória da cruz é a nossa vitória em tudo que a gente estiver passando. A vitória da ressurreição é a nossa vitória em tudo que nós estivermos passando. Por isso que ele fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós precisamos crer na palavra de Deus. Quando a fé vier no coração, quando a certeza daquilo que Deus está fazendo na tua vida vier no teu coração, não deixa nenhum demônio tirar essa certeza. Não deixa nenhuma intelectualidade, nenhuma mentira, nenhum engano, nenhum conhecimento humano, que pode ser bom para muita coisa, mas não pode interferir na tua fé. Quando ele começa a interferir na tua fé, ele já não é bom para você. Ele quer destruir o teu instrumento de vitória. Ele quer destruir o teu estilo de vida, porque fé é um estilo de vida. Porque o meu justo, ele vai viver pela fé. Fé é uma maneira de viver. Fé é um comportamento, é uma atitude positiva, é um comportamento de crer, é um comportamento de vencer, é um comportamento de se posicionar em pé no dia mau. Então, quando qualquer coisa vem para tirar essa verdade de você e esse posicionamento, se levante contra isso, porque isso aí não é de Deus. Então, nós vamos ler aqui, na carta de Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, olha o que Paulo disse. No capítulo 6, quando ele falou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, no versículo 10, ele falou assim: no versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Mas tem uma versão que fala assim: e havendo feito tudo, permanecer de pé. Então, toda a luta que veio para te acabar, se você assumir o teu lugar em Cristo Jesus, a vitória que Jesus conquistou na cruz, entrar nessa vitória, se posicionar nela, você em Deus, você vai conseguir ficar de pé no dia mau.
Deus vai trabalhar poderosamente na tua vida e vai te dar vitória. E vai te ajudar, e vai te abençoar, e vai encher você do Espírito Santo de Deus. Então você pode nesse momento estar falando: eu estou muito mal porque eu estou enfrentando uma luta e eu não aguento mais. A palavra de Deus fala assim para você, que você não vai ter uma luta, que fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, que antes com a tentação te dará o escape. Então Deus é fiel para te dar o quê? Um escape. Deus é fiel para você enfrentar tudo com sabedoria, enfrentar tudo com poder, enfrentar tudo com unção e não perder essa batalha, porque a palavra, ela nos sustenta para enfrentar isso. Então aqui na carta de Paulo aos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, olha que bacana. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o meio de saída, para que possais suportar. Então Deus vai te dar um escape, um meio para sair dessa situação. Ela não vai ser maior do que a força que já está em você, a graça que Ele já derramou sobre a sua vida, o amor dEle que já está derramado pelo Espírito Santo no nosso coração. Então nós temos vários instrumentos para vencermos as situações. É porque no meio da situação, no meio das situações, nós ouvimos muitas vozes. Porque o apóstolo Paulo, ele falou que no mundo há muitas vozes. E todas elas têm significado. Então, no meio daquele ardor da batalha, no meio daquela perseguição, no meio daquela ingratidão, daquela traição, daquela perda, daquela decepção, daquele desapontamento, vozes começam a vir, de pessoas mesmo falando conosco, ou dentro da nossa mente vem pensamentos. Primeiro pensamento, um dos primeiros que vem: Deus não te ama, não está cuidando de você. Você fez tudo certo e está dando tudo errado. Agora que você se converteu, agora que você está caminhando, agora que você está no seu chamado, no seu ministério, o mundo caiu na tua cabeça. Aonde está Deus que não viu que o mundo caiu na tua cabeça? Aonde está Deus que não viu o que estava acontecendo com teu filho? Por que todo mundo sabia tudo do teu filho e você não sabia? Por que Deus não contou tudo para você e todo mundo ficou sabendo e ninguém falou? E você foi pego de surpresa, e você foi apanhado de surpresa, porque Deus não gosta de você. Então o inferno tem uma voz, mas a fé também tem. E o meu justo viverá pela fé, ele não viverá pela voz do inferno. Então, gente, tudo é uma escolha, é uma decisão. Na guerra tem a voz do inferno, mas tem a voz da fé. Eu tenho que decidir quem que eu vou escutar. Eu vou escutar a fé, eu vou escutar a palavra, eu vou escutar o que Deus está falando comigo, ou eu vou ficar dando ouvido a centenas de vozes e pensamentos que vêm na minha cabeça, que não me deixa de pé. Primeira coisa que eu tenho que ver, que a voz da fé me levanta, a voz da fé me firma, e essa voz do inferno me deixa mais para baixo. Então eu vou escolher o que está me deixando mais para baixo? Não, eu vou escolher o que está me colocando de pé. A palavra de Deus diz que quando você estiver indo para a direita ou para a esquerda, eu vou ler esse texto. Está lá no livro do profeta Isaías. Esse texto aqui para você, que ele é muito importante de ler. Você precisa saber desse texto aqui. No livro do profeta Isaías,
Deixa eu ver. O texto fala assim, em Isaías 30, no versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, no tempo da batalha, em qualquer tempo, você confuso, você embaraçado, a voz do Espírito Santo está dentro de nós para dizer: não vai por aqui. O caminho é esse aqui, andai nele. Agora vai ter um monte de voz que vai falar para você sair desse caminho, para você fazer aquilo e aquilo outro, que Deus não cuidou de você, que Deus não te ajudou, que Deus não teve misericórdia de você, que Ele não ficou do teu lado, que Ele não abençoou você. Não, você não vai acreditar nisso. Você vai crer na palavra de Deus. Você vai acreditar que Deus te ama. A palavra de Deus diz que que Deus nos amou de tal maneira e que Ele enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para nos salvar. Aqui você não esquece disso, desse versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículo 10, Paulo falou assim: há, por exemplo, tantas espécies de vozes, no plural, vozes, no mundo, e nenhuma delas sem significação. Então, muitas vozes vêm para dizer que você não vai vencer, que esse caminho que você está andando não te levou para nada, que você nadou e morreu na praia. O diabo é um mentiroso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e quem está com Jesus não vai nadar para morrer na praia, porque a palavra de Deus diz que quem crê não vai ser confundido, que aquele que crê não vai fugir. Quem crê vai enfrentar. Quem crê não vai fugir, porque todo aquele que crê não foge. E aquele que crê não vai ser confundido. Não vai ser. Então é tempo de nós darmos ouvido à palavra de Deus. No meio desse ardor da batalha, é se firmar numa palavra de Deus, é clamar por ela, é pedir a Deus por ela, é pedir ao Senhor para enviar uma palavra, porque Ele vai enviar. Porque a palavra de Deus diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os ouviu, e enviou a sua palavra, e os curou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Então, se você pegar firme, se você ficar ouvindo a Deus e a palavra dEle, todas essas vozes vão cair, porque a voz mais poderosa é a voz de Deus. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor, sabe, é uma voz poderosa, é uma voz mais forte que as muitas águas, é uma voz mais forte que a tempestade. Então ela vai derrubando, ela vai calando, a voz do mar bravio, ela vai calando o vento bravio, porque Jesus chegava nas tempestades e Ele ordenava que o mar se acalmasse e que o vento se acalmasse, e as pessoas viam o mar acalmando e o vento acalmando, e as pessoas falavam: quem é esse que até o mar lhe obedece? Até o vento obedece. Então a voz da palavra de Deus, a voz da fé, a voz da verdade vai calar essa voz do medo, essa voz da acusação, essa voz da incredulidade, essa voz da dúvida, essa voz que quer te afastar de Deus, que quer te desanimar, que quer te prostrar, que quer te paralisar. Então que você escute essa voz do Senhor, escute a palavra de Deus. Pai,
Pai, muito obrigada por essa semana, semana de vitória, de bênção, semana que o Senhor esteve o tempo todo conosco e vai estar até a consumação dos séculos. E nessa noite nós colocamos as famílias nas tuas mãos, declaramos a tua vitória sobre a família, repreendemos em nome de Jesus todo espírito de morte da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, espírito de contenda, de confusão, de briga, de parede de inimizade, de separação, de frieza, de indiferença, de falta de diálogo e de comunicação. Declaramos o Senhor fortalecendo os relacionamentos, trazendo comunhão, trazendo alegria, restituindo, Senhor, na vida do pai, da mãe, do marido, da esposa, do filho, trazendo grande libertação. Abençoa esse município de São Gonçalo, toda a população desse município. Guarda a nossa vida debaixo do teu sangue. Muda a história, Senhor, desse município, dessa população. Tira o opróbrio, tira o espírito da miséria, tira o espírito da violência, do desemprego, do vício, de toda destruição, em nome de Jesus. Ampara, Senhor, essas famílias, ampara, Senhor, as nossas famílias, como o Senhor amparava o teu povo, como o Senhor guerreava pelo teu povo. Nos guarda e nos livra de todo mal, nos ampare e tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém.